Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Becker, terapeuta holístico, e eu estou muito feliz por estarmos aqui juntos e aproveitando a oportunidade, eu vou te passar várias informações sobre a maravilhosa técnica que a física quântica qualifica como transmissão energética. E eu vou te falar sobre a energia do Reiki, sua história e verdades, parte 1. Nessa primeira parte, você vai ficar sabendo sobre como aconteceu a iluminação do Dr. Mikao Usui, criador do Reiki, como ele viveu e como foi o seu comprometimento e trabalho no desenvolvimento da técnica do Reiki, para que estivesse até hoje fazendo parte de nossas vidas. Na parte 2 desse vídeo, as informações serão sobre os 3 principais mestres responsáveis pela sobrevivência do Reiki no Ocidente até os nossos dias. O foco é te passar um trabalho de pesquisa desmistificando várias lendas que existem a respeito dos acontecimentos daquele tempo, e essa pesquisa foi feita para que você fique sabendo também como se deu a iluminação e o desenvolvimento do trabalho do Dr. Mikao Usui desde o seu começo até chegar aos nossos dias. Vamos lá? Vou te relatar uma síntese da história do Reiki para você ter um conhecimento mais aprofundado de como as coisas ocorreram desde o início dos acontecimentos. Esses conhecimentos são importantes para que não haja dúvidas quando você for falar do Reiki para alguém. Também vale para mostrar o seu conhecimento sobre o Reiki e para não entrar nessa de que eu ouvi falar. Então vamos lá? Um detalhe importante, só para você saber. Quando eu falar sensei, estou me referindo a um termo japonês que em português significa professor, ok? Então, Kimiko Koyama Sensei foi a 6ª presidente da Associação Usui Reiki Ryoho Gakkai, que foi fundada por Mikao Usui, e ela relata várias passagens da vida e obra de Usui Sensei, e aqui eu mostro para vocês algumas dessas passagens, e na descrição, aqui embaixo, estão citadas as referências e fontes de onde foram tirados esses relatos. Muito do que se conta no Ocidente da história de vida do Dr. Mikao Usui não tem o mesmo conteúdo das histórias contadas por seus sucessores no Japão. No Ocidente, existe muita lenda nas supostas passagens contadas desde há muito tempo como sendo pura verdade, e muito do que aconteceu passou despercebido pela história ou foram preservadas de forma velada e perdeu-se da memória com o tempo. Assim, no Ocidente, criou-se um enredo do eu ouvi falar, que difundiu-se com muita rapidez, mas que não houve a preocupação de investigar a veracidade dos fatos, e na internet, de tanto copiar e colar, tornou-se a verdade quase unânime nos arquivos da sua história de vida. Assim, eu reuni informações em fontes que estiveram no Japão, pesquisando a história de perto com os sucessores e os que continuaram a praticar o Reiki, mesmo com os contratempos surgidos, e essas fontes conseguiram juntar várias informações da vida e obra do Dr. Usui. E começamos aqui. Usui Sensei nasceu em uma aldeia de nome Tainai, bem pacata, pertencente à província de Gifu, no Japão, em 15 de agosto de 1865. Segundo Kimiko Koyama Sensei, Mikao Usui teve muitas profissões, desde jornalista, funcionário de prisões, trabalhou em serviços sociais, foi funcionário público, militou por algum tempo como missionário de um grupo shintoísta e também foi secretário particular de um político influente chamado Shinpei Goto, que detinha o título de barão. E com isso, Usui Sensei conseguiu se relacionar com muitos políticos influentes e conseguiu fazer várias viagens ao exterior, conforme registro na sua pedra memorial. Ao deixar seu trabalho com o Barão Goto, Usui Sensei ocupou-se de várias atividades para garantir sua sobrevivência, e foi quando ele resolveu ser empresário.
mas os negócios não prosperavam como ele esperava e então teve que abrir falência. Assim, se viu diante de grandes dificuldades financeiras. E foi nessa altura de sua vida que o Dr. Michael Sui teve uma crise de identidade que o fez pensar e questionar sobre o sentido da vida. E ele buscava de forma determinada aceitar seu próprio destino sem resistência, com o objetivo de alcançar o estado de paz interior absoluta, vivendo em harmonia com a realidade transcendental, ou seja, segundo o budismo Jodoshu, que é o budismo da terra pura, significa a busca incessante pela iluminação. O Sui Sensei deu início a um período de meditação e jejum num templo zen budista de Kyoto, que durou 3 anos e se estendeu até 1919. Mas isso não fez com que ele se tornasse um monge, e também não conseguiu atingir a iluminação. Transcorridos 3 anos de retiro espiritual, Michael Sui pediu um conselho a um abade no templo sobre como deveria continuar sua busca. O abade lhe disse que só havia um caminho para ele, já que não tinha conseguido a iluminação depois de 3 anos no templo. Seria a morte do corpo físico. Michael Sui não poderia provocar a iluminação, mas somente criar condições ideais para que ela acontecesse. Decidido a se iluminar a qualquer custo, em março de 1922, o Sui Sensei subiu o Monte Kurama para meditar e jejuar até as últimas consequências. Koyama Sensei conta que o Sui Sensei ficou mais de 20 dias sentados na posição Gassho, com a mente sem pensamentos e absolutamente vazia. No último dia de sua viagem interior, à noite, sentado sob um abrigo, uma espécie de relâmpago atingiu a sua testa, o que lhe causou um desmaio. E ele não percebeu quanto tempo ficou desacordado e perdeu completamente a noção desse tempo. Quando o Sui Sensei recobrou os sentidos, notou que estava totalmente revigorado e que também tinha a concepção de um novo sentimento que, até então, não tinha passado pela sua cabeça. E isso se tornou uma diretriz para sua completa mudança de vida e seu modo de agir em relação à humanidade. O Sui Sensei interrompeu o jejum e foi encontrar o abade no templo, para perguntar se aquilo que se passou com ele era uma situação de iluminação. No trajeto, quando descia a encosta do Monte Kurama, ele tropeçou e machucou a unha do pé e, instintivamente, colocou a mão sobre o local dolorido. Então percebeu que a dor sumiu por completo. Por uma segunda vez, já no sopé do monte, entrou em uma casa de chá e notou que uma moça parecia estar com muita dor de dente. Então, colocou sua mão sobre o local e a curou. E foi assim que ele descobriu o seu poder de cura. Ao se encontrar com o abade, este confirmou que Sensei Usui tinha experimentado a iluminação e fez uma observação que lhe serviu de guia. Disse que ele deveria começar um trabalho terapêutico imediatamente e que com esse poder tinha que promover a cura do planeta e de seus habitantes. Seguindo essa orientação e com esse novo sentimento, passou a tratar inúmeras pessoas que possuíam várias enfermidades com um sucesso total. Em abril de 1922, o Sui Sensei fundou a Usui Reiki Ryoho Gakkai, uma associação do método de cura de energia espiritual com a finalidade de tornar saudável o corpo e a mente. Nesse local, o Reiki era encarado como a força espiritual do universo, e nessa associação, ele começou a difundir a energia Reiki com muita intensidade e não parou mais. A associação Usui Reiki Ryoho Gakkai cresceu depressa, usando como alavanca os contatos influentes que fizera durante seu trabalho com o barão Shinpei Goto. No início dos anos de 1920, o governo japonês proibiu as técnicas de cura espiritual, inclusive as de cura pela imposição das mãos. Somente médicos e terapeutas formados em academias oficiais tinham a permissão para essa prática. Essa decisão, porém,
não se aplicou ao Usui Reiki Ryoho Gakkai, porque sendo a Marinha Japonesa uma instituição muito poderosa, e especialmente porque naquele momento 3 dos membros da associação e futuros presidentes da Usui Reiki Ryoho Gakkai eram oficiais da Marinha com alta patente, e graças a eles o governo autorizou a sua existência e funcionamento. Um fator decisivo que colaborou para essa autorização foi o fato de que a doutrina pregava a reverência ao imperador e não ensinava ao povo princípios nem práticas semelhantes às das seitas suspeitas que haviam sido proibidas. Assim a associação foi preservada. Koyama Sensei diz que cada reikiano deve zelar por sua própria saúde, formar o seu caráter e purificar o seu coração. E para continuar saudável, deve cuidar de si mesmo, comer e dormir bem e se suprir com reiki todos os dias. Tudo transcorria naturalmente até que a natureza resolveu interferir na tranquilidade do povo do Japão. Estou me referindo ao grande sismo que ocorreu afetando a vida de quase todo o país. O grande terremoto. Em 1º de setembro de 1923, o Japão sofreu um violento terremoto com posterior tsunami, atingindo várias cidades que foram devastadas, causando muitas mortes e destruição, com milhares de feridos e milhões de desabrigados na região de Kanto. Tóquio e várias províncias vizinhas também foram arrasadas por esse sismo. Koyama Sensei conta que por causa da extrema gravidade da situação, o Usui Sensei se prontificou a ajudar da melhor maneira as pessoas que estavam passando por aquelas dificuldades e atendia pelo menos 5 pessoas ao mesmo tempo, com as mãos, os pés e o olhar direcionado ou o sopro, chegando a atender grupos inteiros. O Usui Sensei teve o auxílio de mais 8 mestres formados participando desta tarefa. Esse grupo de mestres percorreu a região durante meses, tratando as vítimas pela técnica do Reiki, e isso resultou em centenas de milhares de sessões terapêuticas, segundo descreve Koyama Sensei. A lenda reikiana conta que o Usui Sensei trabalhou durante 7 anos em bairro de mendigos. Mas para mim, está muito claro que esses mendigos, segundo a lenda, na realidade eram as vítimas do terremoto que tinham perdido suas famílias e todas as suas posses. As pessoas faziam fila na frente de sua casa para serem atendidas. Depois disso, sua fama se espalhou e em 1925 ele se mudou para Nakano, passando a morar numa casa maior. O Usui Sensei passou a viajar por todo o Japão com a finalidade de atender os necessitados e difundir os ensinamentos do Reiki, e numa dessas viagens, quando estava em Fukuyama, que é província de Hiroshima, por um golpe do destino, sofreu um AVC e faleceu aos 62 anos de idade em 9 de março de 1926. Sua morte ocorreu em plena atividade quando dava aula sobre o Reiki para um grupo de alunos. Seu trabalho foi interrompido, porém, frutificou mais de 2.000 discípulos e seguidores e 40 sucursais da Usui Reiki Ryoho Gakkai. Com a passagem de Usui Sensei ao plano espiritual, a Associação Usui ficou sob a responsabilidade de Ushida Sensei, que passou a ser o 2º presidente da Usui Reiki Ryoho Gakkai. Várias mudanças houveram a partir daí. Alguns dos mestres formados por Usui Sensei seguiram seu próprio caminho e foram esquecidos pela história. Não se sabe ao certo quantos abandonaram a Associação Usui. O certo é que o Reiki se propagou pelo Ocidente, chegando até nossos dias, trazido por Hawayo Takata e posteriormente pela sua neta Phyllis Lei Furumoto, e foi a responsável pela difusão superacelerada do Reiki no mundo ocidental a partir de 1980. Mas isso é assunto para um nosso próximo vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado. Assista nossos próximos vídeos, que é para você, reikiano, sendo essa uma ótima oportunidade para sedimentar os seus conhecimentos. E para você que ainda não é reikiano, eis uma grande oportunidade de adquirir conhecimentos
e se tornar um excelente terapeuta e poder trabalhar com essa energia maravilhosa. Uma coisa eu posso te dizer: para que se possa evoluir espiritualmente, é preciso percepção das coisas e clareza dos acontecimentos e também abrir nossa visão espiritual para novos campos do conhecimento. Só assim podemos aprender a compreender como a diversidade da humanidade pode conviver em harmonia, mesmo com todas as diferenças que existem entre as pessoas. E agora, fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários ou sugestões aqui embaixo. Eu vou responder rapidamente. E se você gostou do vídeo de hoje, curta, dê um like especial pra gente. Isso é um grande incentivo para o nosso trabalho. E agora, que tal se você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho? Assim, quando eu postar outros vídeos, você receberá o meu convite para assistir, para não perdermos o nosso contato. E também é muito legal se você puder recomendar esse canal para os seus amigos, ok? Eu estou te esperando no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço do seu amigo Paulo Becker e te vejo no nosso próximo encontro. Até mais!